Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Fabrício da Ciclos e hoje vim de novo aqui pedir ajuda para o homem do gancho, o Beto Migrai, o Beto Simporte. Antes que ele cumprimente vocês aí, teve o pessoal que mandou umas perguntas a respeito de capacitores, sensores de serpentina. Eu falei, não, vamos lá fazer uma visita para o Beto, lá na empresa dele, e a gente gravar um conteúdo para vocês aí do canal da Ciclos e do canal da Simporte, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Beto, obrigado por me receber aqui mais uma vez e esclarecer essas dúvidas do pessoal dos capacitores, dos sensores de serpentina. Cumprimento o pessoal aí, Betão, por favor. Muito obrigado a todos que vão assistir esse vídeo, né? Obrigado por participar aí com a gente de mais esse esclarecimento, digamos assim, né? Sim, sim. Porque a gente vai tirar umas dúvidas hoje que vocês vão ver até bem simples, né? Mas que geralmente tem dúvida, assim, tem como, né? Da onde que eu vou achar a capacitância, como é que eu vou fazer isso e aquilo. Então hoje a gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso daí. Tem máquinas on-off, né? Máquinas convencionais, tá? Isso. Não é máquina inverter hoje, tá, pessoal? Agradecendo também ao Fabrício, né? Imagina. Por mais essa oportunidade. Que a isso? Vanessa que tá aí por trás filmando Tá filmando a gente. Essa força, né? É verdade. Então, e hoje a gente vai tocar nos assuntos até que simples, mas vocês vão esclarecer algumas dúvidas bem legal aqui. Né, Fabrício? A gente já pode ir direto aqui mostrar para eles aqui, né? Vamos. Que, por exemplo, eu tenho meus brinquedinhos aqui, né, Fabrício? Sim, que é as minhas plaquinhas de maquete. A bancada do Beto. Essas maquetezinhas ajudam muito no dia a dia. Uhum. Porque o que acontece? Eu consigo aqui testar uma placa, eu consigo testar um compressor, Sim. eu consigo testar uma máquina inteira, né, sem ter o ar-condicionado do meu lado. Uhum. Que é até uma ideia para alguém que quer montar uma bancada. Às vezes a pessoa monta uma máquina inteira, um split, bota lá, até legal, beleza. Uhum. Mas se quiser só testar os componentes, pode até montar uma bancada, uma maquete um dia, né? Sim, essa maquete ela te dá uma visão mais ampla, digamos assim, né? Sim. Por que essa visão? Como a gente estava falando aqui, a gente está com um amperímetro aqui, um multímetro, Uhum. com uma caneta ali para medir as tensões. A gente consegue, por exemplo, medir uma tensão, por exemplo, de um sensor de temperatura, um sensor de serpentina, Uhum. né? Quantos milivolts ele me sai daquele borne ali. Sim. Né? A gente consegue, por exemplo, fazer um teste dos capacitores. Sim. Em cima dos motores. Sim. Né? Que é a pergunta que o pessoal mandou para mim lá, né? Eles perguntaram assim, se eu colocar um capacitor com uma capacitância menor ou maior em determinado motor, o que vai acontecer? Vai estragar? Vai ter um sentido de rotação ao contrário, invertido? Vai queimar? Vai gastar mais energia? Vai funcionar? Não vai? Vai arrancar? Não vai? Então essa é uma das coisas que o Beto vai esclarecer essa dúvida para a gente hoje. A gente estava conversando aí, Fabrício, a gente até chegou num impasse aqui, né, Fabrício? Uhum. O que acontece? Hoje, pessoal, a gente vai procurar os capacitores relacionado àquilo que está no equipamento. Uhum. Né? E às vezes a gente até apanha um pouco, porque, pô, eu quero lá um capacitor de 450 volts de 45,5, né? E eu não tenho na bolsa, eu tenho de 45,5, mas ele é 380, ou ele podia ser 220. Uhum. Eu posso ou não usar esse capacitor, né, Fabrício? Uhum. Sim. Então a gente estava nesse impasse aí hoje, a gente vai trazer essa informação para vocês. Por que eu tenho capacitor às vezes com 380, às vezes 220 e às vezes 440? Uhum. Né? O que acontece muito, ou 450 volts às vezes alguns. O que acontece muito? Esses produtos, a maioria são fabricados fora, né? Sim. Hoje o Brasil, muito pouca fábrica faz. A WEG tem alguma coisa. Uhum. Mas enfim, esses produtos sempre vêm de fora. E o que acontece? Quando o cara vai analisar o globo, vai analisar o mundo, ele começa a verificar as tensões entregadas aí nos países, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente entrega o 220, o 110, o 380 volts e, em alguns casos, 450 volts quando é indústria, alguma coisa assim. Uhum. Aí então eles entregam as tensões maiores. Sim. Mas a fim de eletrodoméstico normal é 220. 220. Né? Uhum. 220 é a nossa tensão que a gente considera aqui no Brasil. Uhum. Europa já tem o 450 volts Uhum. como uma linha muito maior. Certo. Né? E nos Estados Unidos também. Uhum. Mas o chinês, né, que está lá fabricando isso daqui, ele vai olhar o globo e vai dizer assim, pô, será que eu tenho que fabricar um capacitor para cada estado, ou para cada lugar, ou para cada, né? Fica uma coisa, uma mega muito grande. Sim.
E o que é essa questão 220, 380, 440? Né? Tudo está relacionado à tensão que eu tenho. Aham. Por exemplo, eu estou no Brasil, eu trabalho com 220. Certo. Né? A minha tensão aqui é 220. Então, se eu tenho um capacitor que está com 380, por exemplo, para esse capacitor dar problema, digamos assim, né? Estou falando uma linguagem bem simples, a gente consegue explicar um pouco melhor, mas ao longo prazo. Certo. Então aqui, 380, se eu pegar hoje no meu ar-condicionado on-off, botar um capacitor 220, né? Eu sei que a tensão não vai passar 220. Ah, Sim. vai chegar, tem uma porcentagem, óbvio, 5%, 10%. Sim. Mas, por exemplo, não vai chegar a 380. Porque se chegar a 380, queimou Sim. o meu ar-condicionado. Claro. Então, se eu estou, por exemplo, com um capacitor de 380 numa máquina 220, eu tenho, tipo assim, uma margem de tensão muito alta em relação àquilo que eu estou precisando. Entendi. Que é por 220. Ele, Então, ele vai trabalhar normalmente com 220, mas ele teria uma folga para trabalhar em outro país, é isso? Por exemplo, ele poderia chegar a trabalhar numa máquina que fosse 380. Entendi. Entendeu? Então eu tenho essa margem para sair 220 até no 380. Porque o fabricante lá na China faz de um modo tipo, vou fazer um só que vai servir para todo mundo? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Entendeu? Então hoje eu posso pedir ele no 220, porque a minha tensão é 220. Tá. Entendeu? Como ele tem uma porcentagem de 5% para baixo, 5% para cima, ou 10% tem alguns, o que acontece? Eu estou 220, eu sei que a minha máquina vai ter 10% de garantia para lá, então eu posso usar 220 sem problema nenhum. Entendi. Que é a minha tensão que eu uso, né? Certo. Agora, se eu estou com 380, eu já estou com uma garantia muito maior. E se eu estou com 450? Pô, estou com uma garantia, meu Deus, né? Sim. Não quer dizer que o capacitor não vai queimar, porque ele é um componente eletrônico, ele é elétrico, ele pode dar problema, né? Mas, por exemplo, para tensão, eu não tenho problema nenhum. Se eu for 220, se eu for 380, se eu for 440. Porque se o meu ar-condicionado é 220, sim, beleza, eu estou dentro daquilo que o meu ar-condicionado pede. Sim. Se ele for 380, né? Agora, se eu só tiver o 440, eu posso usar no 220? Claro, sem problema nenhum. Que é o que vem nas máquinas, né? Que é o que vem na máquina, porque eu estou com uma garantia estendida muito grande em relação à tensão do que eu preciso. Claro. Então, digamos assim, 220, 380, 440, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Desde que eu respeite, né, o microfire que o meu ar-condicionado precisa. Certo. Né? Se é um de 30, eu tenho que usar um de 30. De 30. Se é um de 25, eu tenho que usar um de 25. De 25. Aí a gente vai mostrar por que eu não posso botar, por exemplo, um que usa 30 e eu botar 40, eu botar 50. Eu vou perguntar para quem está assistindo esse vídeo, aí você coloca embaixo nos comentários, que depois eu, o Beto e a Vanessa, a gente vai ler os comentários de vocês. Quem é aí que já chegou numa loja para comprar um capacitor, pro balconista da loja perguntou assim, ó, me dá um capacitor de 25. Eu tenho uma máquina aí da, sei lá, da Comeco, da Grato, que eu preciso de um capacitor de 25, e o balconista da loja falou assim, ó, só tem de 30. Só tem de 35. E duplo ainda. Com mais 2,5, alguma coisa assim. Bem por aí, né, Beto? O fim do estoque ali, né? Ainda mais agora no inverno, né, pessoal? Sabe como é que é? E aí o instalador, ele pergunta assim, mas será que dá? Será que não dá? Será que eu boto? Será que eu não boto? Né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Na verdade, tem bastante gente que faz e deixa, né? Sim. E o Beto vai explicar depois. Essa pergunta é muito legal, Fabrício. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um capacitor de 30 mais 10 microfarads. Isso quer dizer aqui que eu tenho 40, então? Uma tolerância de 10%? Não, na realidade aqui, Fabrício, eu estou com um capacitor duplo. Ah, você está com duplo? Isso. 30 mais 10. Isso. Tá. Aqui eu tenho 10 microfarad, que é para o meu motor ventilador. Certo. E aqui eu tenho de 30, que é para ligar o meu compressor. Perfeito. Eu tenho duas bobinas aqui dentro. Certo. Né? Não quer dizer que eu estou somando esses dois números para ter o capacitor. Sim. Eu tenho duas bobinas. Tua pergunta foi muito legal, porque às vezes o próprio vendedor não sabe, né? E em cima disso vou aproveitar o gancho. Certo. O vendedor vai olhar para o teu E450. Sim. E ele vai te perguntar se 380 dá. Tu já pode dizer para ele não dá. Não tem problema nenhum. Se eu comprar, por exemplo, o capacitor de 30 e não quiser usar o 10 microfarad aqui, tudo bem. Sem problema. Não tem problema nenhum. Usa só o 30. Usa só o 30 e tá tudo certo. Claro que eu vou pagar mais, vou estar pagando um custo, tudo. Porque eu tenho aqui, ó,
fan, Fan. que quer dizer motor ventilador, né? Uhum. Aqui eu tenho o comum, né? Tem um Czinho lá, a Vanessa vai tentar conseguir achar ele, mas é difícil. E aqui eu tenho o Herman, que é o H ali. O que acontece? Aqui eu tenho o comum, que é o fase do compressor, né? O auxiliar do compressor. Sim. E aqui eu tenho o auxiliar e aqui eu tenho o comum, né? O neutro. O auxiliar, neutro e o comum que vai lá direto no compressor. Certo. Então eu ligando os dois fios aqui, eu vou ter a bobina de 30. Sim. Se eu puxar neutro para cá e botar o ventilador aqui, eu vou ter aqui Bobina de 10. bobina de 10. Legal. Uhum. Entendeu? Então eu posso usar uma bobina ou usar as duas, conforme eu quiser. Uhum. Correto? Correto. Por isso o capacitor é 10 mais 10 30 microfarad. mais 10. Duas bobinas, um Tá. único capacitor. Isso. Então aqui eu tenho tanto para o ventilador quanto para o compressor. Uhum. Se eu quiser usar dois junto, não tem problema nenhum. Eu posso fazer essa situação aqui, que eu vou ter dois, ó. 10 microfarad e 30 microfarad. Tá vendo? Tá. O que eu vou ligar entre um e o outro? Que é o neutro, Sim. né? Fazer a interligação entre os dois, né? Os dois auxiliares. Aham. E vai sair o fase lá com os dois neutros aqui. Eu já tenho o meu aparelho funcionando, Perfeito. né? Perfeito. Então, hoje, pessoal, capacitor é um negócio que dá pra gente trabalhar, dá pra gente mexer para um lado, mexer para o outro. Mas desde que o que tu falou é o mais importante. É eu saber a capacitância, Sim. para eu não passar em relação ao meu compressor, Sim. o meu motor ou o meu compressor, Aham. porque daí sim eu posso criar um problema, Uhum. né? Tu até me fez uma pergunta, que agora eu tô me lembrando aqui. Ah, Beto, eu não tenho o capacitor correto, vou Sim. botar outro capacitor. Posso botar um... O que que é? Vamos separar essa aí em duas perguntas. Uhum. Se eu colocar... A minha máquina pede um capacitor de 30, beleza? Isso. Se eu colocar um capacitor menor, o que que acontece? E se eu colocar um capacitor maior, o que que pode gerar? Vamos lá, boa pergunta, Fabrício. Isso é muito importante. Às vezes, quando eu vou testar uma máquina, tá? Uhum. E eu não tenho um capacitor igual, eu boto lá e o motor não arranca. Uhum. Aí eu fico com dúvida, será que pode ser o capacitor ou é o motor que está queimado? Aham. Cara, quando você bota um capacitor de menor microfarad ou de menor capacitância, o que acontece? A maioria das vezes o que acontece, ele não parte o compressor. Ele não tem a capacitância correta, ele não parte o compressor. Não partindo o compressor quer dizer que o problema está no compressor? Não, você tem que testar a capacitância correta. Uhum. Correto? Correto. Eu não tenho a capacitância correta, vou botar um capacitor maior. Maior. Isso. O que acontece? Ah, vou até ganhar a eficiência do motor, ele vai andar mais, Uhum. ele vai trabalhar mais, ele vai Tomou um Red Bull. Tomou um Red Bull, boa, Fabrício. O que acontece quando eu boto um capacitor com uma capacitância mais alta no meu compressor? Eu estou gerando trabalho em cima do meu compressor. Uhum. Por que eu estou gerando trabalho? Eu estou dando mais energia para ele, entendeu? Só que essa energia para ele não é benéfica. Porque ele não está pegando essa energia e trabalhando mais para mim. Uhum. Tá? Essa energia está ficando embolada ali dentro dele. Ele não está usando para trabalho. Uhum. Porque ele não precisa daquela energia, então ele não vai usar. Entendeu? Aquela energia vai ficar gerando resíduos, lixo na linha ali, vamos dizer assim. Aham. Ele vai trabalhar mais. Esse trabalho dele a mais junto com aquela energia, o que vai gerar? Vai gerar aquecimento. Olha só. A única coisa que vai gerar nele vai ser isso, vai gerar aquecimento nele. Vocês sabiam disso, pessoal? Vocês sabiam disso? Escreve aí nos comentários. Esse aquecimento vai gerar o quê? Vai gerar uma sobrecarga em cima desse corpo do compressor, digamos assim. Aham. E quem é que vai se danar? O meu induzido aqui, a Uhum. minha bobina, né? Porque ali tem fios de cobre com verniz, tudo. Se eu gerar muito aquecimento naquilo ali, o que acontece? Derrete aquele verniz Claro. e automaticamente vai queimar o meu compressor ou o meu motor ventilador. Com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. Não na hora, com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. Mas aí entra outra pergunta, né, Fabrício? Sim. A máquina eu acabei de instalar lá, a máquina tá novinha, sei lá, deu 2 meses, a máquina tá novinha, eu vou lá, eu ponho um capacitor maior, sabendo que naquele momento eu preciso que o ar-condicionado esteja ligado. Que na minha mala de ferramenta eu só tenho aquele. Isso. Eu preciso de um de 30, mas eu tenho um de 40. Eu boto de 40, mas eu vou na loja comprar? Isso.
boto o capacitor. Volto para trocar. Ou vai na empresa, ou vai na loja, compra, ó, daqui a meia hora eu tô aqui, mas enquanto isso o senhor tá com a sua máquina aqui funcionando. Mas ao mesmo tempo tem a outra questão. Eu tô lá com uma máquina velhinha, uma máquina que já tá com condensador sujo, Sim. né? Às vezes até é bom tu dizer pro cliente final, ó, eu vou vir trocar, só que eu não tenho capacitor aqui agora. Eu vou sair, vou até na empresa, eu vou até na loja. Vou adquirir o capacitor e vou trazer ele correto. Tá. Porque nesse tempo que eu saio, se levar 1, 2, 3 horas, sei lá quanto tempo, eu posso também dar problema no meu ar-condicionado. Porque é uma coisa que não tem como eu mensurar. É, não tem como dizer, né? Não tem como Vai dizer. dar problema em 5 minutos. Não tem jeito. Entendeu? Eu posso dar sorte de ir lá, 2 dias depois voltar e não ter acontecido nada? Sim. Posso. Mas também posso sair, quando eu voltar, a máquina queimar. E como é que eu vou explicar tudo isso de uma forma simples para o meu cliente final? Sim. Fica complicado. Sem chance, né? Sem chance, né? Uma pergunta que o pessoal colocou, Beto, é se inverter a polaridade do capacitor, a ligação, algo assim, qual é a probabilidade de um motor ter o seu fluxo de rotação ao contrário, invertido? Quando eu estou lidando com máquinas equipamentos que precisam de capacitor, o capacitor é o que faz o sentido de giro, Fabrício. Tá. O capacitor é que me informa o sentido que eu quero que ele gire. Certo. Né? Isso tratando de ventiladores, de compressores. Por exemplo, os compressores rotativos das máquinas on-off. Esses caras eu já não tenho esse problema. No compressor não tem esse problema. No rotativo. Sim. No hermético eu já tenho. Entendeu? Porque ele tem que girar para o lado certo. Certo. Nos motores ventiladores eu já tenho. Porque eu tenho que ter a sucção em cima e ele insuflar embaixo. Certo. Para ele forçar o ar passar no evaporador e sair embaixo. Certo. Se ele está girando ao contrário, ele não, a própria turbina não tem como jogar ar para passar o suficiente para sair pelo lado de cima. Certo. Correto? Então nesses caras eu tenho sentido de giro. Né? Mas quando é que eu troco o sentido de giro? Quando eu troco o meu neutro e ligo junto com o auxiliar. Olha aí. O neutro com o auxiliar. No simples fato de eu trocar, não no borne, digamos assim. Né? O meu auxiliar está aqui, o meu neutro está aqui, e daqui eu vou para o linha, correto? Certo. Esses 3 fios aqui. Quando no simples fato de eu fazer isso, botar ele junto com o auxiliar, eu troco o sentido de giro. Ele vai ligar? Vai, mas vai ligar para o lado errado. Olha só. Entendeu? Então muitas vezes a gente até troca uma plaquinha, bota uma universal, e a gente não se atenta aqui, ó, na ligação dos fios. Aí eu troco, aí o cara me liga e diz assim, ó, Beto, a máquina não está funcionando pro lado certo, ela está errada. Porque às vezes eu não olho aqui no meu esquema elétrico, por exemplo, para saber quem é o neutro, quem é o auxiliar, e eu acabo girando ao contrário. Ele não vai no esquema elétrico e liga direto e... Liga direto pela cor do fio. Pela cor do fio. E aí ele faz girar ao contrário. O simples fato dele trocar os fios ali do lugar, ele já elimina isso. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? São essas perguntas básicas durante o dia que o pessoal acaba mandando. E também, assim, eu sempre gosto muito, Beto, de falar do básico. Porque o básico é uma coisa que a gente usa todo dia. E tu nunca vai conseguir, que eu vejo isso, progredir em alguma coisa se você não domina bem o básico, né? E o capacitor, né? A gente está na era do inverter há tanto tempo, mas se você abrir uma condensadora do inverter, você vai ter um capacitor lá. Sim. Se você abrir uma evaporadora, uma unidade interna no inverter, você vai ter um capacitor lá. Sempre a gente tem um capacitor junto. E essas dúvidas, ó, são... A bateria de capacitor lá geralmente é para corrente alternada, é para corrente contínua, né? Sim. Que a gente precisa de corrente contínua lá. Exato. E lá eu vou fazer através dos capacitores. Dos capacitores. Então, hoje o mito do capacitor é a gente pensar, tenho 450 volts lá, eu só posso usar 450 volts? Não quer dizer. Eu posso usar o 220, posso usar o 380, sem problema nenhum. Desde que a capacitância esteja no limite correto do qual eu preciso. Capacitância, o importante é a capacitância. A questão volts, né? Ele tem que estar dentro do limite da minha tensão. O que é a minha tensão? 220. Pô, 250 volts? Tranquilo. Tranquilo. 380 volts? Tranquilo. 440 volts? Meu Deus. Tranquilo. Né? Show de bola. Então essa é...
Mas a gente tá falando aqui, a gente botou esse motorzinho aqui, né, Fabrício? Sim. Pra gente mostrar pra vocês aqui no multímetro, ó, como é que funciona essa coisa de botar um capacitor maior ou botar um capacitor menor. Eu vou pedir pro Fabrício ligar ali o meu equipamento aqui. Pode ligar aqui, Fabrício, pra gente medir a tensão aqui. Ó, pessoal, aqui, vou até pedir pra Vanessa de novo aqui, filmar aqui. Eu vou ligar com o capacitor correto que ele pede aqui, ó. Tá? Vê se tu consegue mostrar lá, Vanessa. Onde é que eu vou achar a capacitância correta dos meus equipamentos, né, Fabrício? Sim. Eu vou achar em cima do esquema elétrico. Por exemplo, aqui, ó, 2 microfarad, né? Tá. Tá medindo aqui no meu diagrama elétrico. Aham. Aí eu vou pegar aqui, ó, minha plaquinha tá aqui, já vou ligar ela, né? Meu ventilador aqui já acionou. Eu tô aqui com uma amperagem, ó, 0,3,65, né? Sim. Agora, pessoal, ó, E com capacitor com o capacitor correto capacitor correto da placa. De de 2 2,5. microfarad. 2,5. Esse aqui é 2,5 microfarad. Tá. Aí eu vou soltar aqui, ó, ele não vai desligar agora porque ele já tá ligado, né? Ó, O motor permaneceu ligado, ó. ele tá ligado por quê? Ó, a amperagem continua aqui. Agora eu vou pegar aqui, pessoal, e vou botar um capacitor de 5 microfarad, ó. Olha ali, ó. 5 microfarad, né? Vou pegar esse capacitor e vou botar ali pra gente ver o que vai acontecer com a corrente lá, ó. Ó, eu vou plugar aqui, ó, e a Vanessa vai filmar aqui, pessoal, Aqui, ó. Ó, eu só vou plugar aqui o meu capacitor. Aumentou. Olha lá, ó. 3,69, Sim. tá? Vamos. Vocês estão lembrados quanto é que deu no outro? Ó, eu vou soltar aqui, pessoal, olha aqui. Vou soltar aqui. Vai botar o maior ainda? Ou vai botar o de volta? Não, vou botar o original. para eles verem, Legal. Agora 0,359. tá? Caiu 0,369 e caiu para 0,359. Ó, 0,362. tá vendo? Tá vendo? Vou botar um aqui, ó. Ó, eu tô aqui com de 2,5 e eu tava com um de 4,5 dentro da minha bolsa. Ah, não tá tão longe, né, Fabrício? Tá. Acho que vai rodar, né? Tá perto do cliente? Tá perto aqui, vai rodar. Olha lá, ó, 3,67. Uhum. Tá vendo? Aham. Então, isso é o que acontece quando eu coloco um capacitor com uma capacitância diferente daquilo que eu preciso. Eu aumento essa corrente. Mas a gente, em momento nenhum, né, Fabrício? Viu o motor mudar, Não. mudar o barulho, Motor- mudar o ronco, mudar a velocidade. Permaneceu o mesmo o motor. O motor, ele permanece o mesmo, porque para ele, essa energia que eu estou dando a mais para ele não vai ganhar rendimento, Sim. não vai melhorar o meu equipamento, Sim. entendeu? Ela só vai gerar o quê? Resíduo na linha, fazendo com que eu acabe tendo mais trabalho, Sim. mais força, digamos assim, Sim. né? É aquela história, eu consigo carregar uma saca de cimento, você quer botar 2 nas minhas costas, Aham. eu vou conseguir carregar um certo tempo, até vou, mas não o dia inteiro, né? Mas não o dia todo. Então é isso que acontece aqui no meu motor ventilador. Eu tenho que cuidar, eu não posso botar um capacitor com uma capacitância maior do que eu preciso, Sim. porque eu vou acabar gerando um trabalho, eu vou gerar uma amperagem alta aqui, que não vai me dar ganho, Trabalho desnecessário. desnecessário para ele, que ao longo do dia ele vai estar cansado, quente demais e vai queimar. Uhum. Tá vendo, pessoal? Que explicação bacana? Ou seja, dando a entender, o correto mesmo, quer colocar um capacitor maior para suprir ali a necessidade rápida do seu cliente, faça, mas não deixa de ir na loja ou na empresa buscar o capacitor correto, né, Beto? Volta lá e bota o capacitorzinho correto para deixar tudo bem. É porque ao longo desse tempo a gente entra sempre na nossa apostila de boas práticas, né? Sim, A gente tem que entender que eu quero um cliente para ganhar dinheiro com ele, Sim. e não um cliente que eu atenda uma vez, troque um capacitor, por exemplo, que é um Sim. serviço irrisório, né? Isória. E tu não vai ter um retorno na casa daquele cliente.
Maravilha. Então a ideia é sempre tu pensar que eu quero o bem-estar do meu cliente, mas eu também quero o meu bem-estar, né? Que é o nosso dia a dia, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, né? Show de bola, Beto. Então a ideia é essa. Então o capacitor, o grande mito dos capacitores geralmente são esse. Ah, eu não consegui achar a capacitância. Cara, corre atrás, né? Tem o canal da Ciclos, tem lá, pô, pergunta pro Fabrício, corre atrás, procura informação. Liga pro Beto. Aproveitando o gancho, né? Liga na Simporte, pode ligar à vontade. A gente está aí para se ajudar. Né? Bacana. E sempre pensar que se eu estou fazendo a coisa certa, a probabilidade de dar errado é muito difícil. Muito difícil. Maravilha, Beto. Né? Show de bola. Então, pessoal, obrigado, né, por assistir esse vídeo, né? Obrigado, Beto, por essa explicação referente aos capacitores. E já fica aqui, ó. Já vou deixar avisado para vocês, ficar atento sobre o vídeo dos sensores, né? A gente vai falar sobre o sensor de serpentina e o sensor ambiente, né, Beto? Obrigado por esse vídeo e até o próximo. Dá um bye-bye pro pessoal aí, Beto. E ó, liga para ele, hein? Vocês têm dúvida? Liga para ele, escreve aí embaixo do comentário. Não tem problema, ele responde todo mundo, tem todo o tempo do mundo. Obrigado a todos. Obrigado, Fabrício, né? Essas informações que a gente passou hoje para vocês, pessoal, a gente fala nessa linguagem bem simples, né? Bem simples. Até para que todo mundo entenda, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum conteúdo mais técnico, qualquer coisa, a gente está aqui com a Ciclos e aqui está a Spin, mas é a Simporte, né? A gente está aqui nos canais justamente para isso, para tirar essa dúvida, para conversar com você, para explicar, para tirar qualquer dúvida que você precisar. Exato. E quando o Fabrício fala ligar pra gente, pode ligar. Pode ligar mesmo. A Vanessa tá sempre atenta lá ao Instagram, Tem o Instagram, ó. @Simporte Brasil, tem o @Ciclos Climatização e embaixo do vídeo, embaixo da descrição, tem todos os nossos links aí também. Isso, daí você entra lá. Outra coisa. Grupo de WhatsApp, eu coloquei embaixo os links novos dos vídeos. Tem o nosso grupo de WhatsApp das lives que a gente faz. Outra Fica até coisa, nada. Tem alguma sugestão pra gente? Manda pra gente. A gente tá aqui pra isso. Sugestão de vídeo, de conteúdo? Escreva sim. Ah, eu tenho um conteúdo aqui que eu tenho um problema sério com ele. Manda pra gente. A gente vai lá, vai desmistificar, vai trazer pra essa linguagem simples pra explicar pra vocês. Aproveita essa boa vontade, hein, pessoal? Né? A gente tá aqui sempre com a ideia que você é o nosso, digamos assim, o nosso conteúdo. Isso. Vocês é que vão dizer pra gente o que vocês precisam. É isso. E a gente está aqui cada dia mais tentando correr atrás do conhecimento para passar para vocês. Exatamente. Então, dê o likezinho lá, dê o seu joinha lá, né? Sigam o canal da Simporte, sigam o canal da Ciclos. @Ciclos Climatização, @Simporte Brasil lá no Instagram. A Vanessa também responde por lá. Tamo junto. Obrigado.